É um privilégio estar com vocês. Primeira vez que eu tenho a possibilidade de compartilhar a palavra de Deus aqui num sábado de manhã. É muito bom estar com vocês. Vamos fazer isso rapidinho, porque chuva traz fome, falaram, né? Depois tem escola sabatina, então eu estava falando assim, tipo, terminar umas 3 da tarde. Vocês combinam? Tem aí, alguém me falou, enquanto tenha medialunas com doce de leite argentino, está tudo bem, a gente espera. A gente faz isso acontecer. Muito bem. Sempre que a gente fala de violência, é extremamente complexo. Ninguém gosta de ser violentado, seja o que for. Seja psicológico, seja físico, seja sexual, ninguém gosta de ser violentado. Mas, lamentavelmente, a gente tem que tocar esse assunto de maneira global. E a igreja se dispõe a fazer isso de maneira muito forte, porque a necessidade é muito grande. Então, para falar disso de maneira adequada e ter equilíbrio, eu vou pedir para vocês orar comigo de novo. Senhor e Pai, obrigado pela oportunidade de estar juntos agora, que Teu Espírito Santo esteja com a gente, para nos dar tranquilidade, sabedoria, entendimento, equilíbrio, em nome de Jesus. Amém. Sempre que eu falo de violência, eu tenho que entender, psiquiatra é assim, eu tenho que entender o porquê. O que aconteceu? Por que você surtou? Doutor Pablo, a minha esposa me cutucou e aí eu gritei com ela. Doutor Pablo, ele chega de jogar futebol e aí ele vai tomar banho e me deixa a toalha em cima da cama. Tá vendo que tem um monte aqui de pecadores, estou sabendo. E eu não aguento esse homem mais. Quem merece? Não dou conta. E aí eu gritei com ele. Sempre tem alguma vara curta que cutuca a onça, é ou não é? Sim. E algumas são curtinhas. Algumas são até quase invisíveis. E quando se trata de violência, a gente também entende que na família, o pessoal sabe muito bem aonde está esse botão vermelho que fala não encostar. E fazem o quê? Tim! Aí eu ando encostadinho dele, tim! Aí passa, tim! Sempre no mesmo botãozinho, é ou não é? A gente se conhece, a gente sabe, a gente vai e encosta. E tem alguns que fazem mais divertido ainda, não é um tim, é um no botãozinho, deixa ele em paz. A gente gosta de cutucar o outro, né? Tem muitas coisas que causam violência. A óbvia é a maldade do ser humano. Quando uma pessoa é ruim, ele gosta de violentar os outros. Aí a gente pode falar de sociopatia, de psicopatia, mesma coisa com palavras diferentes. A gente pode falar de narcisismo, a gente pode falar de inúmeras coisas. A maldade das pessoas está cada vez pior, é ou não é? Sim. É só sair e dirigir, você vai perceber no trânsito quanto que o pessoal é ruim. Outra causa de violência também tem a ver com a cultura, especialmente nessa questão machista de tratar a mulher no período da gestação. E tem muitas pessoas que despreciam a mulher porque ela não está carregando um menino e está carregando uma menina. E tem culturas nesse mundo que o fato de ter uma filha é um problema. E o fato de ter um filho é uma bênção. Tem culturas onde ter filhos
em grande quantidade é muito bom. E não ter filhos é uma maldição. Tem nível socioeconômico que altera muito essa violência, né? Então, a pessoa que vive numa sociedade com pouco recurso econômico, com pouca educação, tem uma tendência muito forte a agredir ainda quem é menor do que ele, mais fragilizado ainda. Tem o egoísmo. O egoísmo é uma máquina de criar violência, é ou não é? Quem gosta de estar com pessoas egoístas? Ninguém. E o egoísmo dentro de casa cria sistemas de violência. E essa violência pode ser de pais para filhos, de filhos para pais, de esposos para esposas, de esposas para esposos. Tem o machismo. Mas será que o feminismo também machuca? Será que os extremos são bons? É interessante porque o ser humano tem uma tendência oscilatória muito forte. Vai de um extremo ao outro. É impressionante. Eu quero tudo perfeitinho e se não, não faço. Vocês já ouviram falar isso? Se não for perfeitinho, não faço. Vou para o outro lado. Personalidades perfeccionistas levam muito a esse extremo. Eu sou o melhor, o mais santo na igreja, não faço nada, não respiro sem orar, eu faço tudo bonitinho. De repente eu desçando e coloco o piercing até no cabelo e faço acontecer, e aí eu fico bêbado todo segundo de toda semana, e aí eu uso droga até que tiver e invento se não tiver, de um extremo ao outro. Mas falando um pouquinho dos momentos da gestação, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no Brasil, ingressei aqui com o programa Mais Médicos. Quantos conhecem o programa Mais Médicos? É conhecido, jornal, médicos cubanos, questões políticas por trás, um monte de coisa. Ok. Eu entrei com o programa Mais Médicos no Brasil. Foi assim que Deus trouxe a gente no ano 2014. Micael tinha 2 meses e meio, 5 malas, uma cachorrinha, e a gente veio para cá, a começar do zero. Faz 9 anos que a gente está aqui, graças a Deus. E trabalhando com Mais Médicos, fiz medicina de família. Um médico de família, um médico generalista famoso do posto, tá? Que atende um pouquinho de pediatria, um pouquinho de ginecologia, um pouquinho de obstetrícia, um pouquinho de clínica. E como sabiam que era psiquiatra, não iam me deixar sem. Então me mandavam os pacientes que também precisavam da área da psiquiatria. Nesse inteirinho, eu comecei a entender, no dia a dia e na experiência, muito melhor que na faculdade, como era trabalhar uma gestação. E quantas coisas aconteciam no meio da gestação. Mas eu também tinha a minha primeira experiência, que era com Micael. Só que as realidades mudam, porque os conceitos mudam. E a gente vai entendendo muita coisa que acontece. Já logo no primeiro momento, quando a mãe vem feliz da vida ou extremamente preocupada porque está grávida e vem com o teste positivo e fala: doutor, não sei o que fazer. Eu falei para o meu esposo, não dá para ter outro mais. Acontece ou não acontece? Ou a que vem feliz da vida porque fazia muito tempo que queria ficar grávida e ficou. E vem num show de luzes nesses olhos, fantástico. Mas era impressionante a quantidade de vezes que eu comecei a perceber tipo de padrões de comportamento. Tinha as mulheres que vinham com o esposo,
Tinha as mulheres que vinham sozinhas, tinha as mulheres que vinham com a mãe, tinha mulheres que vinham com uma irmã, tinha as mulheres que não vinham na consulta. Tinha as mulheres que escondiam a gestação e tinha mulheres que vinham constantemente perguntar o tempo todo o que, porque espirrei, será que vai morrer? Vai morrer se espirrei 2 vezes? Acontece. Porque eu senti uma pressão lá embaixo e espirrei 2, foram muito fortes. E aí você fala, calma, tá tudo bem. Tinha as mulheres que estão extremamente preocupadas porque na semana 14 estavam sangrando. Ih, deu ruim. Correndo para o hospital, fazer procedimentos para não perder esse bebê e tal. Tinha as mulheres que vinham porque tinham abortado. Um aborto espontâneo no primeiro trimestre é muito frequente. A gente fala difícil, né? Vocês não ficam em consenso. Ou é trimestre, ou é semanas, ou é meses. Vocês confundem tudo. Isso mesmo, a gente confunde, mas é de propósito mesmo, para deixar vocês perdidos e a gente fala, você não está entendendo não. Cada coisa vai acontecendo em diferentes momentos e a gente vai aprendendo como as coisas vão surgindo. Eu me divertia com as barrigas. Que coisa mais legal. Aí eu escutava o coraçãozinho aqui, aí se mexia. Aí colocava o ombrinho mais para cima. Agora dá, mãe, escuta aqui. Mas tá rápido, porque tem que ser rápido, mãe. É impressionante o coraçãozinho, vai bem rapidinho. 140, 150, 130 batimentos por minuto. Aí, de repente, virava. Ei, mãe, eu acho que está sentado. E agora? Vai para a cesárea? Ai, doutor, eu não quero fazer cesárea, eu não quero, porque me falaram. E aí vinha... E depois tinha as mães que queriam fazer cesárea. Ah, doutor, força, eu jamais. Eu quero fazer cesárea, não quero saber. Opiniões levadas do médico para cá, levadas de outro médico para lá. Mas tem algumas coisas que eu quero destacar com vocês hoje de manhã que eu aprendi, que vão acontecendo e que podem ser consideradas como momentos de violência dentro desse período, desse momento da vida da gestação. Antes de ficar grávida. Primeira pergunta. Vocês planificaram ficar grávidos? Porque essa de mulher ficar grávida não existe. A gente acompanha cada quilo que a mulher ganha. É impressionante. Ela vai ganhando a barriga e a gente também. Homem que acompanha a mulher é desse jeito. Até macho é assim. Tem que ir acompanhando e engordando com a esposa. Senão não faz sentido. Vocês planificaram? Foi planificado ou não foi planificado? Vocês queriam ficar grávidos? Foi uma imposição? Foi um susto? Tem muitas pessoas que ficam no susto. Tem muitas pessoas que planificam. Quando um bebê chega, ele traz um monte de incógnitas. Será que a gente vai ter dinheiro para pagar a escola? Essa é a primeira, é fantástica. Será que vai pegar no peito? Porque eu não quero comprar leite de fórmula. Porque leite de fórmula é caro, gente, um orçamento. Será? Muitas mães se veem forçadas a ter filhos. Tem assuntos um pouquinho mais complexos que pelas idades daqui eu vou falar em idioma adulto para vocês entenderem. Tem mães que são obrigadas a ter filhos por questões de contrabando de órgãos. Vocês entenderam? Complicado. E aí, para baixo, continua, ladeira abaixo, outros objetivos pelos quais homens obrigam a ter filhos às suas mulheres. Ou as mulheres que encontram por aí para ter filho mesmo.
Mas vamos supor que nada disso acontece aqui e vocês estão planificando no momento correto. Casaram, passaram um tempinho juntos, curtiram a vida de casados sem filhos e agora decidiram ter filhos. É extremamente necessário que vocês se planifiquem. É extremamente necessário, porque sem planificação, vocês vão ficar nervosinhos um com o outro. Planificação, planejamento. Obrigado. A gente não fala em português assim. Se vocês se planejam, vocês entenderam? Essa igreja, só os que estão na internet, desculpem. Precisam se planejar, não adianta. Se vocês não se planejam, não vai dar certo. Outro ponto antes de ficar grávidos. E é uma pergunta que eu sempre fazia, agora não tanto. Você está grávida para cobrir uma carência? Você está ficando grávida porque você tem medo que teu esposo te abandone? Você está ficando grávida porque o teu esposo tem medo que você deixe ele? Você está ficando grávida para acertar um problema matrimonial? Cuidado com isso. Porque se isso está acontecendo, você está entrando num terreno de violência. Porque se você está querendo convencer o outro de uma coisa que o outro não quer, você está pedindo para apanhar. Porque em algum momento o outro vai colocar o dedo na tua cara e vai falar: você que quis, agora aguenta. Na realidade, isso acontece. Na nossa época não acontece, mas antes acontecia muito. Não acontece. Acontece. Porém, na nossa região, vocês estão ficando grávidos para cobrir um posto de trabalho? Ué, como assim? Tem pessoas que têm filhos para poder dar conta da roça. Tem que ter filho para trabalhar. Doutor Pablo, eu tenho que produzir. Então, filho para trabalhar. Então, a mulher fica grávida constantemente para criar filho para trabalhar na roça. Isso acontecia muito. Então, a gente tem essas famílias de 8, 9, 10 filhos, 7 filhos, que vêm da roça, que entre os irmãos se educavam, porque a mãe não dava conta, era só para ter filho. Isso não é um tipo de violência? Eu estava fazendo as minhas práticas numa cidade pequenininha perto da UAP, onde está a Universidade Adventista na Argentina. Uma cidade portuária do Rio Paraná. E estava fazendo as minhas práticas de pediatria, chegou uma mãe com 3 filhos e um magrinho. Como aqui existe o Bolsa Família, lá eles davam uma pequena caixa com um pouquinho de algumas coisas. A Argentina não tem esse alimento básico, arroz e feijão. Mas não tem uma base e depois aparecem outros alimentos. Mas a base basicamente é carne e algum carboidrato. E essas pessoas vinham buscar uma caixa que tinha um pedacinho de queijo, um doce, leite e algumas outras coisas, um macarrão, alguma coisa assim. A criança nascia para os pais não trabalhar. E se a criança ficava desnutrida, eles ganhavam a Bolsa Família. Se a criança não ficava desnutrida,
eles faziam questão que no outro mês essa criança voltava desnutrida para levar a caixa. Complicada a realidade, né? Que raiva que me deu quando a doutora falou isso. Outro período de violência antes de ficar grávido é a idade que essa menina tem quando fica grávida. Ou a idade que essa mulher adulta tem quando fica grávida. Eu me lembro de ter atendido no posto de saúde uma menina de 12 anos, grávida, com um namoradinho de 18 anos. Trouxe o boneco dela, um gordinho bonito, que criou quem? A avó. Aí veio no pós-parto imediato, avaliamos, estava tudo em ordem, falei, agora você vai se cuidar com teu namoradinho. 30 dias depois, estava grávida de novo. Um segundo boneco. Bonito também. Isso também é violência, tá? Como pais, precisamos cuidar dos nossos filhos. Ah, mas doutor, eles estão com os hormônios lá no céu. Eles têm que viver a vida sexual deles intensamente. Sério? Sério? É agora meu momento, doutor. Eu tenho que aprender tudo que o sexo traz. Sério? Porque você não tem ideia da vida. E você já sabe muita coisa. Mas vou te falar, eu tenho 43 anos. Mês que vem eu faço 44. Eu sei que eu pareço muito mais jovem. Eu sei. Eu sei muita coisa e eu ainda não sei de nada. Então você com quem se vir me falar que você já sabe o que a vida é, lamento te informar, você não tem noção. Mas também acontece o desespero daquela mãe que com 45 anos quer ter um filho. Com todos os riscos que isso implica. Aumento da probabilidade de doenças genéticas nessa criatura, aumento da probabilidade de doenças no puerpério, no parto, aumento da pressão arterial, aumento do diabetes e tudo o que isso representa. Mas colocam na cabeça que não, eu estou boa, eu estou jovem. Cuidado, porque isso também é violência, não é com você, é com a criatura. E não vai ser agora, vai ser depois, quando você tenha 65 anos e esse bebê esteja na universidade e querendo estudar, e você tenha 65 anos e não dando conta de trabalhar para pagar os estudos do teu filho. Porque você decidiu ter ele com 45. Durante a gestação, a primeira coisa que eu coloquei na minha lista de violências é uma palavra que se repete depois. E essa palavra é solidão. Muitas mulheres ficam grávidas e ficam automaticamente sozinhas. Parece que vira bicho. Não querem nem encostar. Ninguém fala direito com elas. Ou elas se isolam porque não vai que pegam alguma doença que depois machuca o bebê. O esposo fala, não, eu tenho que trabalhar. Esquece. Tem que trabalhar, você se vira.
Só que moram aqui em Jacareí porque trabalham na Novo Tempo, ele viaja muito e ela está sozinha. E cadê a tua família? Ih, a minha família mora em Belém do Pará, doutor Pablo. Vou pedir para minha mãe vir? Não tem como. Não, meus pais são de Porto Alegre. A minha mãe gosta da casa dela, não vou pedir para ela vir. Veio os outros dias, queria conhecer Novo Tempo, ficou uma semana e foi embora. Jacareí é super atrativo, então ela ficou super... Vocês não longe onde vocês moram. Tem umas reclamações aqui em um tom baixo muito interessante. Também tem a questão das leis trabalhistas. Primeira gestação, ou seja qual for, você está com todos os medos. Você não sabe o que vai acontecer. Qualquer coisa te chama atenção. Você começa a vomitar no primeiro trimestre, que é uma loucura. Tudo que entra, sai. E sai acompanhado de outra coisa que você nem tinha engolido. E aí vai. Piorou se você tem algum tipo de sangramento que você vai ficar quietinha na cama sem fazer nada. Mas tem trabalhos que não têm leis coerentes para cuidar dessas gestantes. E fazem essas gestantes levantar coisa, subir coisa, carregar, descarregar, ficar em pé muito tempo. Porque é o trabalho. Você é vendedora de alguma coisa, roupa, e você fica o tempo todo vendo os clientes que entram para ver que a roupa, essa aqui, né, tem outra lá. Me espera um minutinho. Aí diz, senhora, pois não. Não, eu só estou vendo. Aí você vai para o outro lado. E você está gestante. E isso não machuca você? Sim. E aí você termina, vou adiantar um pouquinho. Você ganha o bebê e você tem esses 4 meses de tranquilidade para dar de mamar. E nesses 4 meses você fala, gente, Ellen White tinha razão, isso aqui, eu preciso ficar com esse bebê e tenho que voltar a trabalhar, e agora? Aí você ganha 15 dias mais de aleitamento materno e volta. Porque a realidade de vocês não dá para segurar o tranco com um salário só. E é a realidade de muitas pessoas, que têm que voltar a trabalhar para poder dar conta do recado. Mas nesse interim ficaram grávidos. Outro jeito de violência é você estar grávida tendo mais filhos. Ué, como assim? É. Porque você sabe se você dá conta do que você tem para ganhar outro? A gente imprime violência na gente mesmo, tá? É muito fácil apontar o dedo para alguém. Mas e quando a gente faz as coisas da maneira errada, que provocam violência sobre a gente mesmo? Por isso falei tão importante o planejamento. Planificação, já ia sair de novo, planificação. Planejamento. Muitos sofrem durante a gestação problemas por obrigação de ter relacionamento íntimo com o esposo, que obriga ela a ter relacionamento quando ela não se sente bem. Algumas mulheres têm aumento da libido na época da gestação e outras perdem a libido. Algumas se sentem extremamente desconfortáveis com isso por medo de alguma coisa acontecer com o bebê se tiver relacionamento íntimo com o esposo durante o período da gestação. E depois tem o clássico de o bebê vai crescendo e vai incomodando, não adianta.
Certo? Quando tem uma imposição de ter um relacionamento íntimo, que não é conversado, que não é tratado, que não é falado da maneira certa com o esposo, também vira um problema de violência. Desce um tom sexual. Eu vou pedir que alguém me fale quanto tempo eu tenho para pregar. Dez minutos mais, ok. Estou no forno com batata. Depois de ganhei. Solidão também acontece. Aparecem os transtornos de depressão pós-parto, aparece a ansiedade, aparecem os... Vai com carinho, tá? Os familiares que começam a dar dicas de como você tem que educar teu filho, que bombardeiam você com um monte de coisas, e isso também é um tipo de violência. Mas vamos para a Bíblia, porque supostamente isso aqui é um sermão. Gênesis capítulo 2, versos 23 e 24. Primeiro livro da Bíblia, segundo capítulo, versos 23 e 24. Primeira dica, eu vou deixar 6 princípios básicos para vocês cuidarem que isso não aconteça na família de vocês. Primeiro princípio básico: ser uma carne só. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Se você cuida da tua esposa, agora você é direto para os homens. Se você cuida da tua namorada, se você cuida da tua mãe, se você cuida da mulher que você tem do lado, ela vai te cuidar. Se você fica egoísta, lamento por você. Uma carne só é o contexto completo de entender. Ela faz parte de mim. Eu e ela somos um. Eu não vou ferrar a minha metade. Eu vou cuidar dela. Quando você entende isso, quando você entende o conceito de união, não tem egoísmo. Não tem violência. Não tem sacanagem. Porque ela faz parte de você. Cuida da tua esposa. Porque ela é você. Segundo conceito. Esther, livro de Esther, capítulo 5. Esther, capítulo 5. Versos 1 e 2. Estou com dificuldade de achar aqui. Quem quer ler para mim? Forte. Esther 1 e 2. 5, 1 e 2. Pode ler. Pode ler.
Segunda dica fundamental. Homens, vai para vocês também. Respeito. Essa situação de Esther era de vida ou morte. Mas o rei respeitava a esposa dele. Essa experiência de Esther era de vida ou morte. Por quê? Porque ele era o cara. Ele era o centro do universo. Ele era o rei. E ela era a rainha. E ele respeitava ela. Então, quando ela foi pedir para ele alguma coisa, ele falou, é isso mesmo, você é a minha esposa, você pode entrar. Você respeita a tua esposa? Você respeita a tua namorada? Ela realmente é a rainha? Ruth. Capítulo 3, versos 8 a 11. Livro de Ruth, capítulo 3, versos 8 a 11. Nesse momento, Ruth vai e dorme aos pés de Boaz. Ela não encosta nele, ele acorda à noite, se assusta, vê que ela está lá e pergunta, oi, o que você está fazendo? E aí ela fala, o Senhor é quem pode me resgatar. Ele reage de uma maneira extremamente interessante e valoriza ela. Coloca ela para cima. Ele distingue ela como uma mulher coerente. Ele entende o propósito dela, entende a fama dela e valoriza ela. Terceiro ponto fundamental, se você não valoriza quem você tem do lado, você vai começar a olhar outras mulheres. Valoriza quem você tem do lado. Ei, gente, hoje o homem vai apanhar, tá? Esse sermão, esse aqui é para vocês. Para a gente, para mim. Se você não valoriza quem você tem do lado, um par de perninhas mais compridas, um par de olhos mais brilhantes vão te chamar a atenção. E você vai correr atrás. E você vai perder o que você tem do teu lado. E lembrem, é a tua carne. E lembrem, precisa do teu respeito. Primeiro Samuel 1. 1 Samuel capítulo 1, versos 20 a 23. Capítulo 1, versos 20 a 23. A história vem contando o desespero de uma mulher que não ficava grávida. E nesse contexto, chorando, o sacerdote vê ela e ora por ela. Um ano depois, ela fica grávida. Um ano depois, ela ganha o bebê. E aparece uma conversa extremamente interessante entre ela e o esposo. Uma conversa que não sei se eu teria com minha esposa. E essa conversa é a seguinte. 20 a 23. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor
o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Amor, vamos ter um bebê para depois dar a ele? Amor, vamos. Outro ponto importante para evitar a violência é a parceria. A minha esposa sempre me fala: amor, a gente é uma equipe. Se a gente não se mexe como equipe, não vai dar certo. A gente tem que saber para onde a gente está indo. Estamos indo juntos. Não é você fazer o que você quer, eu fazer o que eu quero. A gente é uma equipe. Time. A conversa desses dois me deixou incrivelmente assustado. Os dois concordaram em deixar esse menino nas mãos de Deus. Eu não ia ter essa coragem. Quarto ponto, parceria. Gênesis capítulo 33, 1 ao 3. Gênesis, quase terminando o livro, capítulo 33, versos 1 ao 3. Outra história conhecida, Jacó, depois de lutar com o anjo do Senhor, decide enfrentar o irmão. E ele faz um movimento muito interessante. Ele fala para o povo que ele direcionava: vocês vão ir nessa ordem. E ele coloca os seus filhos para trás de tudo. E ele vai na frente. A sua esposa amada, com os seus 2 filhos, vai atrás de tudo. A sua primeira esposa vem na frente dela, e na frente deles vem todo o restante, servos, animais, etc. Mas ele vai na frente. Por quê? Porque ele queria proteger a sua família. Quinto ponto. Se você não está disposto a proteger a tua esposa e os teus filhos, você não está fazendo um bom trabalho. Você precisa entender que a proteção não tem a ver com dinheiro, tem a ver com conceito. Você precisa proteger com você a tua família. E o último ponto, Efésios 5. Esse aqui é fácil, né? Efésios capítulo 5. Muchachos, essa aqui é a mais fácil que eu vou dar para vocês. Essa aqui é fantástica. Efésios capítulo 5. Só para terminar, tá? Verso 25 a 28. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse,
tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Amar ao ponto de sacrificar a nossa vida por ela. Uma mulher que vê que você se sacrifica por ela, se sacrifica por você. Só que se você não está se sacrificando por ela, lamento te falar, a tua vida está contada, tá? É o amor que não se importa pelo que você sente. É o amor que olha para o outro lado. É um amor que não se prega. Hoje a gente escuta inúmeras vezes: você tem que pensar primeiro em você para depois poder ajudar os outros. Primeiro você tem que estar bem para poder ajudar os outros. Porque você. Ah! A única coisa que a gente está fazendo é deixar maior o nosso ego. E o pior é que a gente, quando ajuda uma pessoa, se ajuda. Você vai perder essa chance de ter um sistema terapêutico incrível. Uma das estratégias mais fortes da psicologia é fazer a pessoa, no momento depressivo absurdo, ajudar outro. Ah, já sei, para ver a realidade ruim do outro e aí eu não ficar tão mal com a minha? Não. Porque poder ajudar outra pessoa faz bem, é remédio. Porque deixar de ser egoísta, como Deus colocou as coisas, faz que a tua vida faça sentido. Então comecemos em casa, gente. E sim, todos temos que melhorar. Eu tenho que começar a lavar mais os pratos, eu sei. E faz bem falar em voz alta, né? Para cutucar o meu primeiro. Mas a realidade é que se você não é uma carne só, que se você não respeita, que se você não valoriza, se você não é parceiro, que se você não protege, e obviamente se você não ama, você está violentando. Só que se você faz tudo isso, você está prevenindo a violência e você está dignificando, santificando e engrandecendo a esposa, a mulher que você tem do lado. Oramos? Senhor e Pai, obrigado por um dia mais de vida, em que a gente pode refletir, que a gente para e pensa como a gente tem que fazer as coisas, nos dá a possibilidade de colocar em prática o que a gente aprende e que seja para a bênção inicialmente da nossa família e, obviamente, como resultado, uma bênção para a gente. Nos acompanha para que Teu Espírito Santo seja o único que esteja no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Para encerrarmos o primeiro momento do nosso culto pela manhã, vamos cantar o hino número 24, Rei dos Reis, para que o Senhor Deus seja o líder da nossa casa.
Senhor, obrigado. Acompanhe-nos agora para a escola sabatina. Nos enche do teu poder. Em nome de Jesus. Amém.